Gente, tudo bem? Eu queria dividir com vocês algo que eu tenho pensado em relação à importância do descanso, tá? Refletir sobre isso tem me feito reconsiderar algumas coisas, principalmente a rotina, os hábitos, as motivações por trás das tarefas, o que eu tenho feito com o tempo que Deus tem me dado e a maneira como eu tenho lidado com isso tudo, tá? Eu não sou o único, muitos têm procurado fazer esse tipo de exercício há algum tempo e buscado aí marcadores, né, referenciais à palavra de Deus, e muitos têm encontrado solução, ou a gente pode dizer redenção, não é? Existe muita coisa boa já, inclusive produzida, para guiar a gente nesse assunto. As pessoas hoje elas não sabem mais como descansar. Isso é bizarro, não é? Se antes as pessoas tinham que ser instruídas, né, e aprender a como trabalhar, hoje é o contrário. Elas precisam aprender a como descansar. Elas gastam um tempo considerável no trabalho e outras atividades, e mesmo quando param, vão embora para casa, elas continuam psicologicamente e emocionalmente conectadas àquilo que elas fazem. Isso mostra que tem sido muito mais que trabalho. Isso tem a ver não só com as nossas tarefas, tem a ver com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente adora, não é? Eu acredito que isso seja bastante sintomático e revelador. Falo quanto a gente tem se relacionado com tarefa e trabalho de maneira bastante desequilibrada. É mais um sinal da nossa desconexão com Deus e resultado da nossa teimosia em insistir em um projeto de vida alternativo, separado muitas vezes, né, dos ideais, dos propósitos divinos. Muitos hoje sentiram vergonha de dizer que estão descansando, como se estivesse cometendo algum tipo de crime ou fazendo algo de errado. Não conseguem parar sem se sentir culpado ou inquieto. O discurso do trabalho para ter a melhor de todas as vidas e ser o melhor que você puder, tem discipulado toda uma geração e determinado o ritmo da vida de muita gente. Isso criou vários furos na maneira como a gente enxerga a vida e principalmente afetou o nosso descanso. Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, ele vai discutir e pensar a respeito daquilo que ele mesmo chamou de sociedade do cansaço. E ele vai argumentar que a gente anda sobrecarregado não tanto pelo trabalho, mas sim pela pressão constante para alcançar sucesso, felicidade. Perceba, o problema não é o trabalho, mas são as motivações pelas quais trabalha e o trabalho usado para um determinado fim. Ele descreve como a sociedade moderna está enfatizando a produtividade, competição, autorrealização e como isso cria um estado de exaustão crônica nas pessoas. E até quem não professa fé cristã e não segue Jesus tem percebido a forma desequilibrada como as pessoas têm lidado com a tarefa. Nossa vida muitas vezes assume ritmos insanos. Em Marcos, no capítulo 6, verso 30 a 31, os discípulos eles tinham sido enviados em uma missão por Jesus e depois eles retornam contando tudo que eles tinham feito e ensinado. E o texto vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Eles estavam muito atarefados com as multidões que iam e vinham. Existe certo glamour, né, hoje nessa frase. Eu ando super ocupado, não tenho tido tempo nem para comer. Como se isso fosse bonito. Exatamente aquilo que estava acontecendo com os discípulos. Principalmente se isso aí estiver ligado ao ministério, ao serviço na igreja, é como se isso fosse nobre, né? A gente vê as pessoas falando isso como se fosse sinônimo de algo bom, saudável. Como se de alguma forma isso mostrasse o quanto a gente é dedicado, devoto. E eu acho bastante curioso o que acontece aqui nessa passagem, porque na sequência Jesus não vai olhar para eles e dizer, vocês precisam aumentar o ritmo, não é? Se a demanda é grande, vocês precisam ser criativos e dar conta de tudo. Não, Jesus também não fala para eles, não pergunta eles o que vocês fazem da meia-noite às 6. Não, Jesus simplesmente vai olhar para eles e vai dizer, vinde repousar um pouco. Em outras palavras, Jesus olha para eles e diz assim, descanse. Eu olho para essa passagem e eu vejo um eco de Gênesis. Deus descansou das suas obras após a criação. E agora que Jesus, a partir desse mesmo princípio, está dizendo para os discípulos, descanse. Deus está preocupado com o nosso descanso. Jesus está aqui preocupado com o nosso descanso. Só nós não estamos preocupados com o nosso descanso. Alguns comentaristas vão dizer que existe certa ênfase aí no texto quando a narrativa diz, voltaram à presença de Jesus. As pessoas têm tido problema para descansar. E é porque elas não sabem mais o lugar de descanso. Elas não encontram mais segurança para poder descansar. E essa passagem está aqui para mostrar para nós que é Jesus o nosso lugar de descanso. É a graça
o amor de Jesus, a segurança que a gente encontra nele, que faz a gente largar as nossas tarefas, no breve tempo, fazer uma pausa importante para lembrar qual é o nosso lugar no projeto do Criador e o quanto a gente precisa dele. Não são os nossos esforços, não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, é a graça bondosa de Deus que organizou a vida nessa dinâmica de trabalho e descanso. Muito trabalho, pouco descanso, é uma forma desequilibrada de viver aquilo que Deus já estabeleceu. Deus está preocupado com o nosso descanso. E enquanto a gente não encontrar descanso em Jesus, como diria Santo Agostinho, nossos corações estarão inquietos. A gente tem que pensar no descanso como um ato de confiança em Deus, um ato de fé, tá? É isso que Deus espera de nós. Precisamos largar o frenesi da vida e encontrar um equilíbrio saudável. A gente precisa aprender a cuidar de nós, se a gente quiser cuidar direito de todo o restante. Se você estiver comprometendo seu descanso, todo o restante vai também estar comprometido. Gente, é isso. É um pouquinho do que eu tenho pensado aqui. E tá aqui esses dias refletir sobre isso. E eu queria dividir com vocês. Deus abençoe. Um abraço.